Fala aí pessoal, tudo certo? Beleza? Vamos continuar aí, né, a frente A, né? A gente estava no capítulo 4, estava falando para vocês sobre relevo terrestre, né? Começamos falando dos tipos de rochas, expliquei todos os tipos de rocha até chegar na esquematização. Falei para vocês o ciclo das rochas, né? Toda a parte aqui de erosão, ó, transporte de sedimentos, né? A questão da temperatura e pressão que vai dar origem às metamórficas, os sedimentos acumulados por diagênese, eles formam as rochas sedimentares, lembra disso? Né? As metamórficas, elas precisam de condições de pressão e temperatura que são determinadas pelo magma, tá? E quando o magma ele é solidificado, ele pode ser solidificado na parte interna ou na parte externa, ele dá origem às chamadas rochas magmáticas. Beleza? Bom, vamos dar continuidade então. Vou começar agora tipos de relevo, tá? Eu acho que a letra B, se vocês quiserem colocar aí, nós vamos ver então os tipos de relevo que nós temos, né? Começando por planaltos e depressões, certo? Então olha só, os planaltos estão representados aqui e as depressões nessa figura aqui embaixo, tá? O que eu acho interessante, pessoal, nesse assunto, é a gente não ficar muito preso com altitude. Ah, o planalto tem quantos metros de altitude? Ah, uma planície tem quantos metros de altitude? Não se preocupem com isso. A gente tem que se preocupar com a questão da formação geológica deles, tá? E aí, vamos pensar o seguinte: um planalto, pessoal, para ser caracterizado como planalto, ele é uma área que tem predomínio de erosão, ele é formado por erosão, tá? Dá uma olhada, tá vendo isso aqui, ó, essa queda aqui? Tá vendo essa área aplainada aqui em cima? Todo o processo que atua aqui em cima para deixar aplainado e para fazer essa queda, esse recorte, é erosão, tá? Então pode colocar, planalto é formado por ação erosiva. Alguns planaltos eles são formados por ação erosiva e, pelo fato deles serem intensamente desgastados, eles podem ter uma cobertura sedimentar em cima, que é o caso dessa região aqui do Brasil, aqui embaixo, que a gente chama de planaltos e chapadas da bacia do Paraná, tá? Depois a gente vai marcar todos esses números aqui, não se preocupem, tá? Que seria esse número 3 aqui. Como ele rebaixou muito por causa de desgaste, tá? Houve uma cobertura sedimentar. Cobertura, eu não estou falando que ele é formado por bacia sedimentar, não. Tá? Houve uma cobertura sedimentar nele. É um planalto, porque é erosivo, só que nós tivemos sedimentos sendo acumulados na sua superfície. Beleza? É uma área de exceção, certo? Então, ressaltem isso, que alguns planaltos, devido ao intenso desgaste, podem ter cobertura sedimentar. Fechou? Bom, depressão. Aqui nós temos uma área de depressão, dá uma olhada. Uma área de depressão é uma área naturalmente rebaixada, tá? Lembra quando eu falei para vocês de epirogênese? Quando nós temos, né, o rebaixamento de uma área, que seria a formação de uma fossa ou de um graben, tá? Significa dizer que nós podemos ter formações de depressões, tá? Porque são áreas rebaixadas, beleza? Bom, aí que tá. Uma depressão, pessoal, como ela tá geralmente entre duas áreas mais altas, nós chamamos as depressões de depressões. Vou abrir aqui a imagem, né? Eu estou me adaptando a essas novas, nesses novos métodos de usar o PowerPoint. Então nós temos aqui uma depressão chamada de relativa. Essa seria uma depressão relativa, certo? Para a gente poder entender, beleza? Olha só, essa é a depressão relativa. Ela está entre duas áreas mais altas, tá? Então, nós temos dois tipos de depressões, a gente tem que entender isso, tá? Nós temos as depressões que são chamadas de relativa e as depressões que são chamadas de absoluta. As depressões relativas, elas estão entre duas áreas mais altas, entre dois planaltos. As depressões que são chamadas de absoluta, elas estão abaixo do nível do mar. Seria essa, tá? É só a gente pegar aqui. Essa é absoluta, essa é relativa, tá? Então, depressão é uma área que
por estar abaixo de áreas mais altas próximas, ela tem predomínio de erosão sobre a sedimentação, tá? Tem processo erosivo, tem processo de sedimentação, mas numa depressão o que mais tem é a erosão, certo? Por isso que eu representei, pessoal, para vocês essa parte aqui. Olha só, Planalto não é uma área erosiva, certo? Uma depressão tem predomínio da erosão, porque o que atuou aqui também. Beleza? Como ela teve um rebaixamento, sedimentos que são carregados de áreas mais altas vão depositar aqui também. Então também tem sedimentação. Mas o processo da depressão predominante é o que a gente chama de erosão. Beleza? E aí a gente entra nessa figura que eu mostrei para vocês. A depressão relativa, ela está abaixo de terras próximas. A depressão absoluta, ela está abaixo, ao nível do mar aqui, do nível do mar. Fechou? Bom, ainda em tipo de relevo, pessoal, a gente tem a formação das planícies, certo? As planícies, elas têm predomínio de sedimentação sobre a erosão. Como é uma área baixa, tá? Nós temos sedimentação maior, porque existe um acúmulo. O sedimento ele vai se acumulando nessas regiões mais baixas. Por isso que a gente fala que o predomínio seria a sedimentação sobre a erosão. Tem erosão também, só que é mais sedimentar do que erosivo. Beleza? Seriam as planícies. Nós temos também o último tipo de relevo, que são as cordilheiras. As cordilheiras, pessoal, são conjuntos, cadeias de montanhas, como essa, tá? Que a gente viu agora, e essa. Né? Aqui no caso os Andes, aqui no caso os Alpes. Andes aqui do lado nosso, aqui, né? No Chile, Bolívia, Peru, tá? Equador, né? Algumas áreas até da Argentina, e aqui os Alpes, ali região da Suíça, Áustria, norte da Itália, beleza? Algumas áreas da França. Reparem, as cordilheiras, pessoal, elas são grandes cadeias montanhosas, tá? Então elas são formadas por tectonismo, ou seja, placas tectônicas. Né? No caso, tanto os Andes quanto os Alpes, convergentes. Tá? Pode ter cordilheira submersa no meio do Oceano Atlântico, como a gente vê o dorsal mesoatlântica. E aí, no caso, seria uma cordilheira submersa, mas formada por placas divergentes. Beleza? Então, cordilheiras são cadeias montanhosas que são formadas por placas tectônicas. São as famosas cadeias, né, dobramentos modernos. Beleza? Quando a gente fala de planaltos, como a gente está falando de áreas erosivas, né, dá para a gente falar de escudo cristalino. Beleza? E quando a gente fala, né, de depressão não tanto, mas quando a gente fala de planície, significa dizer que a gente está falando de... Peraí, vou voltar uma aqui. Planície significa dizer que a gente está falando de bacias sedimentares. Fechou? Bom, dando continuidade, cordilheira a gente já falou. Vamos entrar agora na parte de estrutura geológica do Brasil. Pode colocar aí a próxima letra, tá? E aí vamos analisar, pessoal, a estrutura a partir desse mapa. Olha só. Esse mapa aqui, pessoal, essas áreas meio vermelha, meio laranjas aqui, ó, elas são áreas de escudos cristalinos, certo? Essas áreas amareladas e até essa área verde aqui, ó, são áreas de bacias sedimentares. Então já vamos entender o seguinte: das 3 estruturas geológicas, escudo cristalino, bacia sedimentar e dobramento moderno, o Brasil não possui dobramentos modernos. Dobramentos modernos eles estão aqui, que seriam a região andina, tá? Porque o Brasil ele está no meio da placa sul-americana, ele não está numa área de limite de placa. Se ele não está numa área de limite de placa, não tem como ter aquelas cordilheiras que a gente viu, certo? Só tem áreas de desgaste ou de acúmulo e deposição de sedimentos. Beleza? Espera aí que vocês ainda vão anotar mais coisa, tá? Mais um negócio. Essas áreas de escudo cristalino do Brasil, tanto aqui, ó, quanto aqui, elas são extremamente antigas, tá? Elas são do pré-cambriano. Ou elas são áreas do Arqueozoico, ou elas são áreas do Proterozoico, ou seja, são áreas de formações
muito antigas, muito desgastadas. Predomínio, logicamente, da ação da erosão, certo? Então, tanto essas áreas aqui. Então, vocês podem colocar aí. Os escudos cristalinos do Brasil, eles têm formação do pré-cambriano. Beleza? Bom, a área litorânea, aqui ó, esse litoral brasileiro, tá? É uma área de bacia sedimentar. É uma área do Mesozoico. Por quê? Porque é referente à separação da Pangeia, tá? A bacia do Parnaíba e a bacia amazônica são áreas mais novas ainda, seriam áreas do Cenozoico, terciário e quaternário, tá? Então são bacias sedimentares novas. A bacia do Paraná é uma área mais antiga, é uma bacia sedimentar do Paleozoico, tá? Gente, é muito interessante isso. Olha só, na bacia do Paraná a gente tem áreas de ocorrência de carvão mineral, faz sentido, período carbonífero, é no Paleozoico. Na área litorânea do Brasil, quando houve a separação da Pangeia no Mesozoico, nós tivemos a formação do pré-sal, e o petróleo ele é do Mesozoico. Bacia do Parnaíba e bacia amazônica, nós temos pouquíssimos combustíveis fósseis. Tem um pouquinho de gás aqui e algumas áreas de petróleo, né, próximo do litoral, é mais litoral do que aqui. Por quê? Porque é mais recente, demora mais para formar. Então, como é recente, ainda não formou, certo? Então, tudo isso faz todo sentido. Beleza? Tá? Era isso aqui que a gente tinha visto. Agora, uma outra coisa. Tá vendo essa legenda? Ó, linhas de falhas. Essas linhas de falhas, elas estão aqui. Ó. O que seriam essas linhas de falhas, pessoal? As linhas de falhas são áreas onde nós temos, né, a parte interna da placa e tem tipo um vazio nessa parte interna. E aí o que acontece, pessoal? Por ter um vazio, a placa ela não é parada, ela se mexe. Lembra que ela se mexe tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Quando há esse movimento dessas placas, a gente não está no limite de placa. O limite de placa é aqui e o limite de placa é aqui, tá? Aqui nessa parte do meião aqui nosso não é limite de placa, tá? É o meio da placa. Então, quando a placa se mexe, pode ter transferência de rocha, tá? De uma área que tem rocha para uma área que não tem rocha. Essas áreas que não tem rochas, tá? A placa é rochosa, né? Essas áreas são chamadas de linhas de falhas. E nessa transferência de rocha para essas áreas de linhas de falhas, pode acontecer tremores, tá? Então assim, o Brasil não tem terremoto de limite de placa, mas pode ter tremor porque tem linhas de falhas, porque tem transferência de rochas para essas áreas que tem falhas, beleza? Repito, hein? Não é tremor de limite de placa, é tremor por causa da existência de linhas de falhas. Tranquilo? E, por fim, anotem aí quanto que é a composição da nossa estrutura. Escudo cristalino, mais ou menos 34%. Bacias sedimentares, mais ou menos 58%. E nós temos uma área no Brasil que é de embasamento vulcânico, que é essa área aqui toda, ó. Teve derrame magmático aqui, tá? Essa área corresponde mais ou menos a 8% do território, beleza? Certo? Então seriam essas as estruturas, as duas estruturas geológicas e uma área até com terreno vulcânico dentro do Brasil. Fechou? Anotaram tudo isso? Bom, vou parar nessa parte, eu só vou falar para vocês sobre a classificação do relevo do Brasil, como que se divide, tá? O perfil de relevo a gente vai ver na outra aula, certo? Porque tem bastante conceito que a gente já viu e eu vou cobrar isso de novo de vocês para vocês anotarem, certo? Para vocês anotarem, tá? Toda essa parte da aula. Então pode colocar aí, ó, classificação de relevo. A classificação de relevo do Brasil, pessoal, ela foi feita por um cara, eu vou até abrir um slide aqui, só para vocês colocarem o nome. Ela foi feita por um cara chamado Jurandir Ross, tá? Ela foi feita ali nos anos 90, em cima de um projeto, pessoal, chamado Radan Brasil, tá? O que seria esse Radan Brasil? Nós temos, literalmente, né, radares que fazem o mapeamento do território brasileiro, tá? E a partir desse mapeamento, o Jurandir Ross, ele conseguiu, né, pela composição geológica, ver, né, subsolo da região e ver qual seria o processo geológico de atuação. Ou era erosão maior do que sedimentação,
ou era sedimentação maior que erosão. E aí ele dividiu o Brasil em 3 grandes compartimentos: planaltos, depressões e planícies. Tá? Da seguinte divisão: as áreas que têm formação de erosão são planaltos, ao todo 11 planaltos. Pode colocar aí. As áreas que têm a erosão maior que a sedimentação, depressões, ao todo 11 depressões. E as áreas que têm a sedimentação maior do que a erosão, planícies, ao todo 6 planícies. Totalizando, aí sim, né? 11, 6, 28 formas de relevo no Brasil. Beleza? Divisão, então, desse cara aqui, tá? Jurandir Ross, pelo Radam Brasil. Tranquilo? Bom, na outra aula eu vou falar dos perfis de relevo 1, 2 e 3. Vou explicar para vocês cada um com detalhes, certo? Não vou nem entrar aqui nisso, beleza? E já já eu vou lançar as atividades, tá? Tanto daqui quanto da parte de atualidades. E bons estudos a todos. Tamo junto, pessoal.